Imagina uma viagem no tempo que nos leva desde os luxos mais antigos e requintados até as descobertas científicas que desvendam os segredos mais bem guardados da humanidade. Neste vídeo, vamos explorar a fascinante história da tumba de Jesus, um lugar envolto em mistério e fé, até chegarmos às teorias mais controversas e os avanços tecnológicos que mudaram nossa compreensão do passado. Prepare-se para uma aventura que mistura ciência e religião, e as teorias conspiratórias mais incríveis. Tudo sob a lente da ficção científica. Número 1. A importância da tumba de Jesus na história. A história da tumba de Jesus começa no século IV DC, quando o imperador Constantino o Grande abraçou o cristianismo e decidiu marcar o lugar mais sagrado para essa nova fé. No ano 326 d.C., Helena, a mãe de Constantino, fez uma viagem a Jerusalém em busca das relíquias da vida de Jesus. Segundo a tradição, Helena descobriu o que se acreditava ser a verdadeira cruz e, mais importante ainda, identificou o local onde Jesus foi sepultado. Essa descoberta foi monumental para o cristianismo. Constantino não perdeu tempo e ordenou a construção de uma igreja imponente sobre o lugar sagrado, que conhecemos hoje como a Igreja do Santo Sepulcro. Mas, como essa igreja se tornou tão relevante? O templo dedicado a Vênus que estava no local foi demolido para dar lugar a essa construção, e a tumba escavada na rocha, descoberta embaixo, coincidiu com as descrições bíblicas. Assim, muitos começaram a acreditar que se tratava de um templo da terra, efetivamente do local onde Jesus foi sepultado. No entanto, ao longo dos séculos, a Igreja do Santo Sepulcro enfrentou inúmeros desafios, desde incêndios e terremotos até destruições intencionais. No ano 1009, o califa Fatimid al-Akin ordenou a demolição da igreja, mas, felizmente, ela foi reconstruída nas décadas seguintes. Apesar desses contratempos, o lugar manteve seu apelo espiritual, com peregrinos que vêm ano após ano para experimentar a profunda conexão que esse local oferece. Mas a pergunta-chave que nos leva a essa história é: será que essa é realmente a tumba de Jesus? Com o passar dos anos, a tecnologia permitiu que os pesquisadores se aprofundassem na história deste lugar. Em 2016, uma equipe de restauração iniciou um projeto significativo na igreja. Durante esse processo, quando foi retirado o revestimento de mármore da tumba, encontrou-se o leito funerário original de calcário, uma descoberta que ofereceu aos especialistas uma conexão direta com o passado. Em 2017, foram realizados testes nas amostras de argamassa da superfície de pedra calcária original da tumba e na laje de mármore que a cobre, fornecendo dados valiosos que reforçaram a autenticidade do local. No entanto, nem todos estão convencidos. Alguns estudiosos argumentam que a verdadeira localização da tumba de Jesus poderia ter se perdido no tempo, já que Jerusalém foi destruída e reconstruída repetidamente. Esse argumento gerou um debate intenso, mas a Igreja do Santo Sepulcro continua sendo um ponto central na peregrinação cristã. Número 2. A tecnologia a serviço da fé. Atualmente, a ciência abriu novas portas para estudar e compreender a história da tumba de Jesus. Durante o projeto de restauração de 2016, liderado pela professora Antônia Moropoulou da Universidade Técnica Nacional de Atenas, foram empregadas tecnologias avançadas para analisar a estrutura do local. O uso de georradar e câmeras robóticas revelou que a edícula se erguia sobre os restos de edifícios religiosos anteriores, o que não só confirma sua antiguidade, mas também sua importância histórica. Esse leito funerário, bem conservado, oferece uma visão direta do que poderia ter sido o lugar onde repousou o corpo de Jesus. Os testes nas amostras de argamassa da caverna de calcário original dataram em torno do ano 345 DC, 545 DC. Anúncio. Coincidindo com os relatos históricos do imperador Constantino. Esse foi um momento poderoso na pesquisa, onde a ciência e a fé pareceram se unir, apoiando tradições religiosas de longa data. Mas o que tudo isso implica para a relação entre a ciência e a fé?
A tecnologia tem se mostrado uma ferramenta poderosa na busca por respostas sobre o passado. A ciência e a religião, muitas vezes vistas como opostas, se uniram nesse esforço para desvendar os mistérios. À medida que a tecnologia avança, é provável que descobramos ainda mais sobre este local sagrado. O que nos levará a novas perguntas e talvez a novas respostas. Número 3. Teorias alternativas e a tumba de Talpiot. Enquanto a Igreja do Santo Sepulcro tem sido venerada por séculos, não é o único lugar que se acredita poder ser a tumba de Jesus. Um dos locais mais controversos é a tumba de Talpiot, descoberta em 1980 em Jerusalém Oriental. Esta caverna funerária continha 10 ossários, 6 dos quais tinham inscrições que provocaram um intenso debate na comunidade científica. Os nomes inscritos nessas caixas de ossos incluem Jesus, filho de José e Maria, e Judas, filho de Jesus. Em 2007, um documentário intitulado A Tumba Perdida de Jesus atraiu a atenção internacional para este lugar, sugerindo que a análise estatística dos nomes indicava uma alta probabilidade de que esta fosse a tumba familiar de Jesus. No entanto, essa teoria foi amplamente criticada. Muitos estudiosos argumentam que os nomes encontrados na tumba de Talpiot eram extremamente comuns na Jerusalém do século I. A análise estatística utilizada no documentário também foi questionada, e a ideia de uma tumba familiar em Jerusalém parece contradizer os relatos bíblicos sobre as origens galileias de Jesus. Mas a tumba de Talpiot não é a única alternativa. Outra teoria fascinante vem da tumba do Jardim, um local situado bem fora das muralhas da cidade velha de Jerusalém. O lugar ficou conhecido quando Charles Gordon acreditou que a tumba de Jerusalém era importante. Uma rocha parecia um crânio. A tumba atraiu visitantes, de que uma formação rochosa próxima se parecia com um crânio, possivelmente o Gólgota bíblico, onde Jesus foi crucificado. O ambiente sereno e a tumba escavada na rocha atraíram muitos visitantes, especialmente entre os cristãos protestantes. Número 4. O impacto da ciência na espiritualidade. À medida que a ciência avança, a tecnologia moderna permitiu que os pesquisadores explorassem locais sagrados com uma precisão sem precedentes. Em 2016, a Universidade Técnica Nacional de Atenas utilizou georradar e câmeras robóticas para analisar a estrutura da edícula na Igreja do Santo Sepulcro. Essas descobertas revelaram que a edícula estava erguida sobre os restos de edifícios religiosos anteriores, confirmando sua história complexa e antiga. Um dos aspectos mais fascinantes dessa pesquisa foi a utilização de um radar de penetração terrestre para mapear a estrutura subjacente. Essa técnica não invasiva permitiu que os pesquisadores obtivessem uma visão clara do que está sob a tumba, revelando uma camada adicional de história que de outra forma teria permanecido oculta. Essa combinação de tecnologia e espiritualidade proporcionou uma perspectiva única sobre um dos lugares mais sagrados do cristianismo. Outra descoberta significativa ocorreu em 2020, quando os arqueólogos anunciaram a descoberta de grafites antigos nas paredes da Igreja do Santo Sepulcro. Esses grafites, feitos por peregrinos medievais, estavam ocultos à vista e só foram revelados por meio de técnicas avançadas de imagem. Entre eles estão nomes, cruzes e outros símbolos que oferecem uma conexão emocional com os fiéis que visitaram o local há séculos. Número 5. Mistérios não resolvidos e o futuro da pesquisa. Uma das descobertas mais intrigantes dos últimos anos. Nos últimos anos foi o surgimento de grafites da época das cruzadas nas paredes da Igreja do Santo Sepulcro. Essas inscrições, reveladas por meio de técnicas avançadas de imagem, oferecem uma visão única das crenças e práticas dos peregrinos medievais. Os nomes, cruzes e símbolos deixados por esses fiéis nos conectam com um passado distante e nos lembram que a tumba de Jesus tem sido um lugar de devoção por séculos. Apesar dos debates e controvérsias, milhões de peregrinos visitam a Igreja do Santo Sepulcro a cada ano, atraídos pela fé e pelo desejo de se conectar com um momento crucial da história cristã.
Para muitos, os debates históricos perdem importância em comparação com o profundo significado pessoal que encontram neste lugar sagrado. A ciência e a fé, muitas vezes vistas como opostos, se uniram na busca por respostas sobre a tumba de Jesus. À medida que avançamos em nossa exploração, é provável que surjam novas perguntas, mas também novas respostas que nos permitirão entender melhor um dos lugares mais sagrados do cristianismo. A história da tumba de Jesus está longe de terminar, e à medida que a tecnologia nos permitir desvendar mais de seus segredos, continuaremos aprendendo sobre este local sagrado. Número 6. A tumba do jardim e a controvérsia em torno de sua autenticidade. Outra das teorias mais populares sobre o local de descanso de Jesus é a tumba do jardim, um lugar que fica logo fora das muralhas da cidade velha de Jerusalém. O ambiente sereno e a tumba escavada na rocha se encaixam na descrição bíblica do local de sepultamento de Jesus, que se diz estar em um jardim perto do local da crucificação. Isso fez com que a tumba do jardim se tornasse um lugar de peregrinação popular. No entanto, a autenticidade da tumba do jardim tem sido questionada pelos especialistas. Os arqueólogos dataram a tumba entre os séculos VIII e VII a.C., o que a torna antiga demais para ser o local de descanso de Jesus. Além disso, não existem provas conclusivas que vinculem este local com os relatos bíblicos sobre a crucificação e o sepultamento de Jesus. Apesar dessas dúvidas, a tumba do jardim continua sendo um lugar de grande significado espiritual para muitos. Os defensores deste local argumentam que, embora a evidência arqueológica possa ser insuficiente, a atmosfera pacífica do lugar oferece uma experiência mais profunda e pessoal do que a frequentemente lotada Igreja do Santo Sepulcro. Para ele, a tumba do jardim representa uma conexão direta com a história bíblica, sem as distrações do turismo em massa que caracterizam outros lugares sagrados em Jerusalém. Número 7. A tumba de Talpiot e o debate sobre sua autenticidade. A descoberta da tumba de Talpiot em 1980 provocou um intenso debate sobre sua possível conexão com Jesus e sua família. Esta caverna funerária, localizada em Jerusalém Oriental, continha 10 ossários, 6 dos quais tinham inscrições que geraram uma grande controvérsia. Os nomes inscritos nessas caixas de ossos, como Jesus, filho de José e Maria, e Judas, filho de Jesus, levaram alguns a especular que esta poderia ser a tumba da família de Jesus. Muitos estudiosos argumentam que os nomes encontrados na tumba de Talpiot eram extremamente comuns em Jerusalém no século I, por isso é pouco provável que esses ossários pertençam à família de Jesus. Além disso, a ideia de uma tumba familiar em Jerusalém contradiz os relatos bíblicos sobre as origens galileias de Jesus. Apesar das críticas, o túmulo de Talpiot continua a ser um tema de grande interesse para arqueólogos e historiadores. Em 2016, enquanto investigavam a existência de uma câmara secreta na tumba de Talpiot, os pesquisadores usaram uma câmera robótica para explorar uma área que ainda não tinha sido escavada. Descobriram uma inscrição antiga que esclarece práticas funerárias em Jerusalém. Embora não confirme a tumba de Talpiot como de Jesus, a descoberta complica a história cristã em Jerusalém. Essa inscrição, escrita em grego, menciona o divino Jeová ressuscitando alguém, o que fornece uma rara evidência epigráfica das crenças sobre a ressurreição no período romano inicial. Essa descoberta, embora não confirme a autenticidade da tumba de Talpiot como local de descanso de Jesus, adiciona uma nova camada de complexidade à nossa compreensão da história cristã em Jerusalém. Número 8. Outros lugares de descanso e sua conexão com a história de Jesus. Um local menos conhecido, mas igualmente intrigante, é a tumba do Santo Sudário. Descoberta no ano 2000 no Vale do Inon, em Jerusalém, essa tumba ganhou atenção devido à rara conservação de fragmentos têxteis, incluindo o sudário que data do século I depois de Cristo. Embora não se afirme diretamente que se trate da tumba de Jesus, seu conteúdo forneceu informações valiosas sobre as práticas funerárias judaicas do primeiro século.
Os fragmentos do sudário encontrados aqui são os únicos exemplos conhecidos desse período em Jerusalém, o que oferece uma comparação única com o famoso sudário de Turim. A análise de DNA dos restos também trouxe resultados interessantes, que sugerem que o falecido pode ter sofrido de lepra, uma descoberta que se relaciona com os relatos bíblicos de Jesus curando os leprosos que se afastavam de Jerusalém. Algumas tradições apontam lugares alternativos para o local de descanso final de Jesus. Uma delas vem de Srinagar, a maior cidade da Caxemira, na Índia. Segundo a crença local, Jesus sobreviveu à crucificação e viajou para Caxemira, onde viveu e morreu, e foi enterrado. A suposta tumba, conhecida como Rosa Baal, é venerada por alguns como local de sepultamento de um santo muçulmano chamado Yusazaz, que eles identificam como Jesus. Os partidários dessa teoria apontam as tradições locais e certas inscrições como prova. No entanto, a maioria dos estudiosos descarta essas afirmações por carecerem de base histórica. Talvez a afirmação mais absurda venha da aldeia de Shingo, na prefeitura japonesa de Aomori. A lenda local afirma que Jesus escapou da crucificação ao pedir ao seu irmão que ocupasse seu lugar e depois fugiu através da Sibéria em direção ao Japão. Segundo esse relato, Jesus se estabeleceu em Shingo, casou-se, teve filhos e morreu aos 106 anos. Dizem que uma lápide peculiar na aldeia, decorada com uma cruz e texto em estilo hebraico, marca o local de descanso final de Jesus. Embora historiadores ou estudiosos religiosos não levem essa afirmação a sério, ela se tornou uma atração turística peculiar. Por que tantos lugares diferentes afirmam ser o local do sepultamento de Jesus? E o que isso nos diz sobre o poder duradouro da sua história? Número 9. Peregrinações e conspirações em torno da tumba de Jesus. Durante séculos, a tumba de Jesus tem sido um imã tanto para peregrinos devotos quanto para curiosos teóricos da conspiração. Este lugar sagrado inspirou milhões de pessoas a fazer longas viagens e, ao mesmo tempo, alimentou inúmeras teorias alternativas sobre sua verdadeira natureza e localização. A peregrinação à tumba de Jesus tem sido uma pedra angular da devoção cristã desde o século IV. Todo ano, milhares de peregrinos de todo o mundo vão à Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, na esperança de tocar a pedra de Jesus. Pedra onde se diz que o corpo de Jesus foi colocado. A experiência costuma ser muito emotiva e muitos peregrinos descrevem sentimentos de profunda conexão com sua fé. A rota de peregrinação ao Santo Sepulcro evoluiu com o tempo. Na Europa medieval, a viagem a Jerusalém era considerada o máximo ato de devoção e muitas vezes levava anos para ser completada. Os peregrinos viajavam a pé, a cavalo ou de barco, enfrentando inúmeros perigos ao longo do caminho. Muitos nunca voltavam para casa, sucumbindo a doenças, acidente ou ataques de bandidos. O Códice Calixanus do século XII, um guia para peregrinos, detalha as dificuldades que enfrentavam na viagem, incluindo os traiçoeiros passos de montanha e os encontros com moradores hostis. Hoje em dia, os meios de transporte modernos tornaram a peregrinação mais acessível, mas ainda requer um compromisso significativo. Um famoso padre católico disse uma vez que mesmo com aviões e ônibus, não é uma viagem fácil. A preparação espiritual é tão importante quanto a viagem física. No entanto, nem todos os que visitam a tumba o fazem por devoção religiosa. Nos últimos anos, aumentou o que alguns chamam de turismo conspiratório. Esses visitantes se sentem atraídos por teorias alternativas sobre a vida, a morte e o sepultamento. Enterramento de Jesus, uma teoria conspiratória popular sugere que Jesus sobreviveu à crucificação e fugiu para a Índia. Os defensores dessa ideia, como a autora Susana Olsen, apontam para o santuário de Rosa Baal em Srinagar, na Caxemira, e afirmam que é a verdadeira tumba de Jesus. O livro de Olsen, Jesus na Tumba Perdida, inspirou muitos a visitar este local menos conhecido, apesar do ceticismo dos estudiosos convencionais. O santuário, uma estrutura modesta em um bairro tranquilo de Srinagar, recebe um fluxo constante de visitantes internacionais,
para grande surpresa dos moradores locais. A tumba não está aberta ao público, mas isso não impediu que os entusiastas tentassem acessá-la. A interseção entre peregrinação e conspiração gerou algumas experiências turísticas únicas. Um guia turístico de Belém oferece o que ele chama de Rota Alternativa de Jesus. Em Jerusalém, visitamos os lugares tradicionais, mas também exploramos locais ligados a teorias menos ortodoxas sobre a vida e a morte de Jesus, explica Corey. Começamos na Igreja do Santo Sepulcro, depois visitamos a Tumba do Jardim, que é preferida por alguns protestantes. Também vamos para a área de Talpiot e discutimos a teoria da tumba da família de Jesus. No mês passado, tive um grupo de turistas americanos que estavam fascinados com a ideia de que Jesus poderia ter tido um filho. É uma maneira de interagir tanto com a fé quanto com o ceticismo. Essa mistura de devoção e dúvida levanta uma pergunta interessante. Como essas narrativas contraditórias sobre a tumba de Jesus influenciam nossa compreensão da história e da fé? O impacto das teorias conspiratórias nos locais de peregrinação tradicionais tem sido significativo. Na Igreja do Santo Sepulcro, os guardas agora precisam ficar atentos aos visitantes que tentam fazer investigações não autorizadas. Em 2018, um grupo de autoproclamados buscadores da verdade foi pego tentando perfurar uma parte da tumba, alegando que estavam procurando câmaras ocultas. O incidente levou a medidas de segurança reforçadas, incluindo a instalação de câmeras adicionais e restrições à entrada de bolsas grandes na igreja. A proliferação de teorias conspiratórias também levou a descobertas arqueológicas inesperadas. Em 2016, enquanto o governo da República do México, investigavam a existência de uma câmara secreta na tumba de Talpiot, os pesquisadores usaram uma câmera robótica para explorar uma área que ainda não tinha sido escavada. Embora não tenham encontrado provas que sustentassem a teoria conspiratória, descobriram uma inscrição de um século que contribuiu para nossa compreensão das práticas funerárias na antiga Jerusalém. A inscrição, escrita em grego, menciona o divino Jeová ressuscitando alguém, o que fornece uma rara evidência epigráfica das crenças sobre a ressurreição no período romano inicial. Essa descoberta, embora não confirme a autenticidade da tumba de Talpiot como local de descanso de Jesus, adiciona uma nova camada de complexidade à nossa compreensão da história cristã em Jerusalém. Número 10. O Sudário de Turim e sua conexão com as teorias conspiratórias. Uma das teorias conspiratórias mais persistentes em torno da tumba de Jesus envolve o Sudário de Turim, um pano de linho que traz a imagem de um homem que parece ter sido crucificado. Embora não esteja diretamente relacionado à tumba de Jesus, o sudário costuma estar ligado a teorias funerárias que cercam sua vida e morte. O Sudário de Turim tem sido objeto de intenso debate desde sua descoberta, com alguns acreditando que é o verdadeiro Sudário de Jesus, enquanto outros argumentam que é uma falsificação medieval. Os testes de datação por carbono realizados em 1988 dataram sua origem na Idade Média, o que levou muitos a descartá-lo como uma relíquia falsa. No entanto, alguns, como o historiador de arte Thomas de Veslov, defendem que pode ser autêntico e que a imagem no sudário se formou por meio de um processo químico natural desconhecido. O sinal, o Sudário de Turim e o segredo da ressurreição, sugere que a imagem do sudário surgiu naturalmente e levou os discípulos a crer na ressurreição. O sudário foi o catalisador da fé, não prova de milagre. Embora controversa, a teoria ganhou tração acadêmica e alimentou o debate religioso. Segundo essa teoria, o sudário foi o catalisador da fé na ressurreição e não a evidência de um milagre literal. Essa teoria, embora controversa, ganhou certa atração em círculos acadêmicos e alimentou ainda mais o debate em torno da religião sobre a autenticidade do Sudário de Turim. Apesar das provas contra ele, o sudário continua sendo venerado por muitos como uma das relíquias mais sagradas do cristianismo. Todo ano, milhões de pessoas vão a Turim, na Itália, para ver o sudário exposto, e seu impacto na fé cristã continua sendo profundo.
A conexão entre o Sudário de Turim e as teorias conspiratórias sobre a tumba de Jesus evidencia o poder das imagens e das relíquias na formação da fé religiosa. Embora a ciência tenha fornecido evidências contra a autenticidade da religião do Sudário, para muitos crentes, seu significado espiritual supera qualquer prova material. Essa tensão entre a fé e a ciência é um tema recorrente na história da tumba de Jesus e continua sendo uma fonte de fascinação tanto para acadêmicos quanto para crentes. O Sudário de Turim, com sua imagem misteriosa e sua história controversa, continua sendo um símbolo poderoso no cristianismo. Seja uma relíquia autêntica ou uma falsificação medieval, seu impacto na fé e nas teorias conspiratórias em torno da tumba de Jesus é inegável. À medida que a ciência avança e novas técnicas de análise se desenvolvem, é provável que surjam novas teorias sobre a autenticidade do Sudário e sua conexão com a história de Jesus. A história da tumba de Jesus é um mistério fascinante que capturou a imaginação de crentes e céticos igualmente ao longo dos séculos. Enquanto continuamos explorando esse enigma com a ajuda da ciência e da tecnologia, as perguntas sobre a fé, a história e o significado espiritual desses lugares sagrados continuarão sendo uma fonte de inspiração e debate. O que você pensa sobre as diversas teorias em torno da tumba de Jesus? Compartilhe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever para mais conteúdo fascinante.